Fala galera, sejam muito bem-vindos a RS Dashboards. Eu sou o Santiago e vou trazer para vocês mais dicas de Power BI. Acompanhe aí comigo. Galera, vamos aqui para o nosso vídeo final, a nossa última parte do passo a passo de como criar um dashboard de gestão de estoque do zero. Mas galera, é muito importante que, se caso vocês não tenham assistido a parte 1 e 2 do nosso passo a passo, dá uma pausinha aqui no vídeo, clica nos links aqui abaixo ou nos cards aqui em cima e assiste. É muito importante que seja pego desde o primeiro vídeo e seja seguido do passo a passo, para não chegar nesse vídeo 3 aqui e não entender bulhufas do que eu estou falando. Então, se não assistiu, dá uma pausinha, corre lá, assiste os 2 vídeos, volta aqui para a gente finalizar, porque está muito bacana aqui a finalização do nosso dashboard, tá bom? Então vamos aqui para o nosso ambiente do Power BI. Então agora o que nós vamos fazer é dedicar o nosso tempo para montar de fato o nosso dashboard. Então vamos aqui primeiramente nessa matriz, deixar só o total de estoque e a descrição completa. A gente economizar um pouquinho de espaço, depois a gente começa a mexer de fato nele. Então, o que nós queremos aqui, por exemplo, que seria interessante nos nossos cartões? Nós podemos colocar aqui, por exemplo, a descrição completa do nosso produto. Então vamos reduzir aqui um pouco, vamos colocar aqui um 20. Vamos deixar aqui a descrição completa. Nós podemos colocar aqui, mudar para, por exemplo, cartão de linha múltipla. Nós podemos acrescentar aqui o SKU do produto. E ele sempre vai buscar o primeiro SKU, com a primeira descrição no caso. Então podemos deixar aqui essa informação da descrição e do SKU. Uma outra informação que nós já temos aqui é o total de estoque. Vamos reduzir aqui um pouco esse valor de balão. O nosso valor total de estoque. E aqui em valor total de estoque nós vamos alterar aqui o valor do balão. Não vamos exibir nenhuma unidade de medida. Nós vamos deixar aqui como valor cheio. Então, vamos reduzir aqui um pouco. Vamos colocar aqui essa informação. Então nós já temos aqui o total de estoque e o valor desse estoque. O que nós podemos também aqui, vamos tirar esse cartãozinho de mês, é aqui o nosso tempo de estoque. Vamos copiar aqui e colar. Nosso tempo de estoque, nós podemos arrastar ele para dentro do nosso cartão. Isso, galera, como nós não temos por exemplo, nenhuma descrição completa selecionada, ele sempre vai puxar, por exemplo, aqui como o primeiro SKU, a primeira descrição. Aqui no caso de total de estoque, valor do estoque, ele vai fazer uma somatória do nosso estoque, certo? Por exemplo, se arrastarmos aqui total de estoque, ele vai estar aqui 7.417. Até podemos reduzir aqui e tirar as 2 casas decimais. Vamos tirar aqui também. Fica melhor visivelmente falando. O tempo de estoque, então ele vai fazer a somatória de tudo que nós temos em estoque, dividir também
aqui pelo consumo, isso também é somatório, então aqui vai ser um valor total, né, um valor cheio. Podemos acrescentar aqui também novo cartão, colocar aqui a data limite, vamos arrastar aqui um pouquinho para o lado, e aqui nós vamos colocar mais duas informações, que é o consumo médio diário, embaixo o consumo médio mensal. Certo? Aqui fica, então, são alguns cartões que podemos considerar eles como relevantes. A descrição do produto, total de estoque, o total do valor de estoque, consumo médio diário e mensal, o tempo de estoque e a data limite. Aqui nesse caso, o que nós podemos fazer é o seguinte, vamos tirar aqui esse valor total de estoque, nós vamos deixar aqui as informações de descrição completa e total de estoque, e nós vamos acrescentar aqui o estoque mínimo e o nosso ponto de pedido. Então nós temos essas informações. Vamos tirar aqui esse total, que nesse caso nosso não tem necessidade. Então nós temos algumas informações relevantes que dá para visualizar dentro dessa tabela, assim de imediato. Vamos acrescentar agora aqui um gráfico de colunas. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Nós vamos colocar aqui o início do mês, nossa tabela de calendário. Percebe que quando colocamos no eixo X, automaticamente ele coloca uma hierarquia de datas. E para tirar essa hierarquia de datas, só clicar nessa setinha para baixo e modificar aqui para início do mês. E vamos arrastar aqui para o eixo Y o nosso consumo médio mensal. Então nós temos aqui as informações. E esse gráfico vai ser importante para nós pelo seguinte motivo. Se reduzirmos, por exemplo, o tempo de análise, por exemplo, nos últimos 3 meses, 4 meses, nós vamos conseguir ter essas informações e saber o quanto cada produto utilizou. Então aqui nós conseguimos ver que em junho de 2022, nós gastamos 227, em julho 291 e assim por diante. Então nós conseguimos fazer um comparativo mês a mês para saber se está dentro do padrão do consumo médio, por exemplo, perante aquele determinado mês. Então vamos modificar aqui também no eixo X, vamos colocar aqui como categórico e ele vai trazer essa informação. Mas percebe que ele está aqui como 1/1 de 2021 e assim por diante. Vamos alterar aqui esse formato. Vamos selecionar aqui a nossa coluna. E aqui nós vamos colocar, por exemplo, como MMM-YY. Então, o que ele vai fazer aqui de fato? Ele vai colocar o mês e o ano conforme nós formatamos aqui a nossa coluna de início de mês. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Ele vai trazer essa informação. E uma última análise que nós vamos fazer aqui é fazer um comparativo do mês atual com o mesmo mês do ano anterior. E para isso, nós vamos criar uma medida que eu acho sensacional essa função, que ele faz esse comparativo, que é a Parallel Period. Então, nós vamos colocar aqui como consumo year over year, que é ano a ano.
Então nós vamos utilizar primeiro a calculate, e a expressão que nós vamos utilizar é a seguinte: é o consumo médio mensal, e aqui nós vamos utilizar a parallel period. E primeiramente ela nos pede uma coluna de datas, então nós vamos utilizar aqui na nossa de calendário a coluna de datas. Quantos intervalos nós queremos para trás? Nesse caso aqui nós vamos verificar mês a mês, então nós queremos menos 12, que seria o mesmo mês do ano anterior. Então vamos colocar menos 12 e aqui nós colocamos mês. Fechamos a nossa função. Vamos criar aqui um novo gráfico de colunas. E vamos arrastar aqui o nosso consumo ano a ano, além do nosso consumo médio mensal. Então percebe que ele vai fazer esse comparativo sempre com a barrinha azul mais escura, como o consumo do ano anterior, e o consumo médio mensal, que é do ano atual, ele vai ficar com essa barrinha azul. No caso de 2021, ele não tem como fazer o comparativo, porque o nosso janeiro de 2021 até dezembro de 2021 não tem como comparar 2020, sendo que não temos dados para isso. E para ficar mais interessante, vamos colocar aqui uma segmentação de dados. Diminuir aqui um pouquinho. E vamos colocar aqui na nossa segmentação o ano. Vamos mudar aqui para lista. E aqui em formatação, vamos aqui em configurar segmentação, mudar para horizontal. Ele vai estar aqui a informação. Nós podemos também tirar esse cabeçalho. Vamos reduzir aqui um pouquinho. Então, se clicarmos aqui em 2022, nós vamos ter as informações tanto aqui em consumo médio mensal, como aqui no nosso comparativo, certo? E agora nós vamos começar de fato a formatar os nossos visuais aqui. E para fazer a formatação é muito simples, é só selecionar aqui o nosso visual. E aqui em formatar o seu visual, nós temos para cada um deles inúmeras opções. E aqui é mais ir mexendo e fuçando de fato para chegar de uma forma que fique adequado para o que queremos. Então vamos aqui, por exemplo, aqui nessa nossa análise de comparativo, nós vamos aqui modificar as legendas. E vamos colocar aqui como ano atual e aqui como ano anterior. E aqui nós vamos mexendo neles, vamos tirar aqui esse título do eixo X, que não há necessidade. O eixo Y podemos retirar aqui. E aí o que podemos fazer? Vamos tirar aqui o título também. Vamos acrescentar aqui um rótulo de dados que traz a informação um pouco melhor. Vamos aumentar e diminuir aqui um pouquinho. Que eixo X podemos colocar aqui como categórica, vai trazer as informações mês a mês, tudo certinho. As cores nós vamos deixar dessa forma por enquanto. Vamos aqui em título. Nós vamos colocar aqui como comparativo ano versus ano. Modificar aqui para essa fonte. Então é mexendo, tem que ver o que fica melhor para o nosso visual. Aqui em legenda também, vamos colocar aqui no superior central.
Fica até um pouco melhor. Vamos alterar aqui e diminuir um pouquinho a fonte. Nós podemos alterar aqui o rótulo de dados, colocar como seleção única, para que seja possível sempre fazer somente uma seleção, né? Aqui em valores, vamos colocar também a mesma fonte. É interessante colocar sempre a mesma fonte para o restante do visual, para não ficar cada hora uma fonte diferente, né? Então é interessante colocarmos sempre a mesma fonte. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Aqui ficou bacana. Aqui nós podemos alterar até. Vamos colocar aqui o cabeçalho de novo. Vamos colocar ele aqui como lista, como suspenso, né, no caso. Fica até um pouquinho melhor. Vamos tirar esse cabeçalho. Porque se caso acontecer de começar a aparecer novos anos, nós não precisamos ficar cada hora aumentando ou diminuindo. Então fica até visualmente falando melhor. E quando nós temos, por exemplo, gráficos similares, como é o caso desses dois aqui, de consumo médio mensal e comparativo por ano, nós podemos copiar a formatação. E para isso nós selecionamos aqui, vamos aqui em página inicial e clica nesse pincelzinho. Opa, vamos fazer de novo. Percebe que ele já faz toda a modificação, toda a alteração conforme o gráfico abaixo. Então nós ganhamos tempo também fazendo dessa forma. Nós só vamos alterar aqui o título. Vamos colocar aqui como consumo mensal. Médio mensal, né? Mensal. Aqui na nossa tabela, vamos alterar aqui também. Vamos acrescentar. Vamos mudar aqui a pré-definição do estilo. Vamos colocar como nenhum. Vai ficar dessa forma aqui. E depois que acrescentarmos aqui o plano de fundo, vocês vão entender o porquê que fica melhor dessa forma aqui. Aqui em valores, aqui em cabeçalhos de coluna, vamos alterar aqui também e diminuir um pouco. Vou colocar aqui como 9. Vamos alinhar sempre centralizado. Aqui em totais já retiramos. Para fazer a alteração em cada uma das colunas, nós podemos colocar aqui como coluna específica. E vamos alterando aqui na série, nós vamos modificando. Por exemplo, aqui nós não precisamos alterar nada. O total de estoque, vamos centralizar e não vamos colocar como nenhuma unidade. Em estoque mínimo, a mesma coisa. Em ponto de pedido, também vamos centralizar. Reduzir aqui um pouquinho. Somente aqui na descrição que nós vamos alterar. Vamos colocar como item. Show de bola, aqui ficou bacana. Os nossos cartões aqui também nós podemos alterar. Vamos reduzir ele um pouquinho aqui para 15. 18. 18 ficou legal. Vamos alterar aqui a fonte. Dá para baixar mais um pouquinho. Vamos fazer o mesmo aqui. Só alterar aqui como nenhum as unidades. Deixar sem nenhuma casa decimal. E assim por diante.
copiar toda a formatação nesse primeiro momento. Feito. E agora nós vamos acrescentar aqui o nosso layout, que já foi criado. Eu deixei criado, né, na verdade, mas eu ensino a criar do zero um layout num outro vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Então ele vai aparecer por aqui, por algum lugar aqui, vai aparecer o card, clica, dá uma pausinha aqui, clica no card e segue lá para o vídeo para aprender como que cria do zero o nosso layout. Mas aqui eu já deixei um layout criado. E para acrescentar esse layout no nosso dashboard, nós vamos tirar qualquer seleção aqui dos nossos visuais. Aqui em formatar página do relatório, nós vamos em tela de fundo e vamos procurar a imagem que salvamos. Ele vai estar aqui na nossa área de trabalho. Vamos selecionar aqui como 2. Mas ele não apareceu nada porque aqui ele está como transparência 100%. Então, se reduzirmos, vamos ajustar aqui. Agora nós temos o nosso plano de fundo. Então, agora nós conseguimos organizar ele dentro aqui do nosso plano de fundo. Vamos reduzir aqui um pouquinho para caber dentro do nosso layout. Aqui, por exemplo, vamos reduzir mais um pouco também. E aí, galera, ir ajustando para que fique tudo bem bacana. Certinho dentro do nosso layout. Reduzir aqui também este. Aqui dá para ajeitar mais um pouquinho. Aqui nós vamos alterar aqui o nome somente para estoque. Aqui nós vamos colocar como este mínimo. E aqui nós deixamos como ponto de pedido. Vamos colocar aqui o nosso cartão com as informações. Deixar ele aqui para sempre aparecer somente um. E aqui, galera, nós podemos também, ele vai modificar aqui também, por exemplo, se clicarmos aqui em anel, ele vai modificar aqui também, certo? E nós podemos nós vamos formatar esse nosso cartão de linha múltipla. Aqui, por exemplo, em valor de estoque, vamos tirar aqui esse rótulo de categoria. Vamos reduzir aqui um pouco. Vamos fazer o mesmo aqui com o nosso total de estoque. Vou colocar aqui do mesmo tamanho. E vamos fazendo o mesmo aqui com os outros cartões. Vai ficar tudo bem ajeitadinho aqui dentro do nosso layout. Diminuir aqui também, retirar o rótulo da categoria. E o bacana disso tudo aqui, galera, é o seguinte: nós não necessitamos do rótulo de categoria justamente por termos esses ícones aqui que eles informam do que se trata as informações dentro deste cartão. Então, por exemplo, aqui nós tiramos o rótulo da categoria aqui, vamos fazer o mesmo com esse.
E aqui nós precisamos agora tirar esse fundo branco. E para isso, selecionamos aqui o nosso cartão. Vamos aqui em Geral. Em Efeitos, nós retiramos o fundo. Porém, agora ficou com o valor, como já estava cinza, ele ficou ruim. Então, nós vamos alterar aqui, só colocar aqui um branco. Fazer o mesmo agora com esse de valor. E vai mexendo em todos. Então, percebe que agora fica um valor mais aparente. Vamos fazendo o mesmo aqui com os outros valores. Aqui nós podemos até copiar aqui a formatação. Como eu disse, de fato, os ícones eles representam, eles contam do que se trata cada número dentro do cartão. Porém, aqui nesse caso de consumo, como nós temos duas informações aqui, uma de diário e uma de consumo mensal, nós não conseguimos, de fato, a hora que olharmos, qual que representa qual. Óbvio que o consumo mensal vai ser maior sempre do que o diário. Porém, nós vamos acrescentar aqui um título para ter essa informação. Consumo médio diário. Nós vamos aqui aumentar ele um pouquinho. Vamos colocar ele como cor de texto branca. Dá até para aumentar aqui um pouco o nosso cartão. Vamos reduzir ele aqui. Trazer ele um pouquinho mais para baixo. Que nós podemos fazer o mesmo para esse outro cartão. Vamos colocar o mesmo tamanho dele. Vamos colocar aqui como 56 de altura. E aqui nós colocamos o título. Consumo médio mensal. Vou trazer aqui um pouquinho mais para baixo a informação. Porém, agora não ficou muito bacana esse cartão ter as informações e os outros dois não. Então, vamos fazer o mesmo para esses casos aqui. Então, nós vamos colocar aqui o estoque. Eu estava com um título aqui. Vamos aumentar para 56 o tamanho dele. Fazer o mesmo para os outros. Aqui nós vamos aumentar também para 56 e vamos acrescentar o título com a fonte igual. Vamos colocar o valor de estoque. Melhor, valor do estoque. Centralizar aqui também. E aqui, neste último, nós vamos colocar como tempo de estoque em dias. Vamos aumentar aqui para 56. E aqui fazer o mesmo. E é importante ter esse cuidado, galera, com fonte, com mesma fonte no caso, mesmo o alinhamento, o tamanho das fontes. É importante para passar uma impressão melhor, né? Não ficar um negócio todo bagunçado. Então é importante ter esse cuidado na hora de estar finalizando o nosso dashboard, né? Data máxima de estoque.
Então aqui nós temos tudo alinhadinho, bonitinho, os nossos cartões. E agora nós vamos modificar nesse último aqui. Vamos acrescentar aqui os valores da frase. Nós podemos deixar como 11. Então, vamos alterar aqui. A cor vai ficar em branco. O rótulo da categoria nós não precisamos. E os cartões aqui nós podemos até, por se tratar da informação principal, nós podemos alterar, colocar ele como um 12 aqui, em branco também. E a barra aqui nós vamos colocar ela como um... Vamos colocar ela aqui como um cinzinha mais claro. E aqui em efeitos nós tiramos a nossa tela de fundo. Só diminuir um pouco aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos as informações. Se fazer qualquer tipo de alteração, nós conseguimos ter as informações do nosso item. Aqui uma informação bacana também que nós podemos acrescentar dentro desse cartão é, por exemplo, qual o grupo em que ele pertence, por também tratar da descrição. Então vamos acrescentar aqui o grupo. E aí nós temos aqui a informação do grupo em que ele se trata. Então aqui nós temos a informação do SKU, o que é a peça, a descrição completa da peça e o grupo em que ele se encontra, né? Então se mudarmos aqui para anel, se mudarmos aqui, por exemplo, a fita, ele vai alterar também a descrição e o grupo. Então aqui nos nossos cartões estão todos ok. Vamos fazer o mesmo agora aqui com os nossos gráficos. Nós vamos tirar aqui a tela de fundo. E agora nós temos que mexer nas cores. Então aqui no eixo X, vamos mudar aqui para branco. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Rótulo de dados também vamos alterar aqui e colocar aqui sempre na extremidade externa. Perdão. Vamos alterar aqui a cor, a fonte e a cor, né? E é isso aí, galera. Essa é a parte gostosa de fazer o dashboard, que é a parte que a gente vai finalizando o nosso projeto, né? Agora aqui em colunas nós vamos modificar aqui a cor. Vamos colocar aqui um cinzinha claro. Vamos colocar até um pouquinho mais escuro. Vamos copiar aqui nossa informação. Aqui em legenda nós podemos também alterar a cor. E aqui nas colunas nós vamos colocar aqui somente a mesma cor, né? Do ano atual para o ano anterior. Para contar de fato esses dados, né? E aqui no ano anterior nós vamos colocar aqui um cinza mais escuro. Aqui mais escuro acho que fica legal. Acho que dá para colocar até um vermelhinho aqui. Talvez fique até um pouco melhor. Vou colocar aqui um vermelho. Que ele remete ao ano anterior. Aqui no nosso
nossa segmentação também precisamos tirar esse fundo. Vamos mudar aqui as cores, né? Podemos até... Vamos ajeitar ele um pouquinho mais para cima aqui, ó. Fica bacana. Feito, agora vamos para nossa nosso último visual. Vamos até aumentar aqui um pouquinho. Tirar aqui a borda dele. A borda não, o fundo dele, né? E agora nós precisamos alterar aqui as cores dos valores, né? Aqui em cabeçalho vamos fazer o mesmo. E aqui a cor da tela de fundo do cabeçalho nós podemos colocar aqui um cinza um pouquinho mais escuro. Ele vai fazer essa separação do cabeçalho. Vou aumentar, ajeitar um pouquinho mais aqui. E aqui, galera, seria interessante colocar algumas opções de filtro. Por exemplo, se acrescentarmos aqui uma segmentação, podemos fazer a seleção, por exemplo, por grupo. Aqui, se alterarmos para suspenso, vamos diminuir aqui um pouco, né? Se colocarmos aqui em branco, vamos tirar essa tela de fundo. Que nós podemos mexendo aqui no nosso filtro. Então aqui vamos colocar como grupo. Os valores vamos diminuir aqui um pouco também. E agora é só dar uma ajeitadinha nele aqui no nosso cabeçalhinho de filtro. Vamos colocar aqui os valores. Tela de fundo nós podemos colocar como branco. Vou até o melhor, até um cinzinho um pouquinho mais escuro. E a cor da fonte nós deixamos em preto. Vou colocar ele aqui no cantinho. Até para dar uma reduzida nele aqui. Aqui podemos também colocar por SKU, por exemplo. Nós podemos deixar ele aqui como SKU. Só alterar aqui. Então aqui nós conseguimos buscar por SKU. Aqui nós só vamos mudar aqui o cabeçalho. Vamos mudar aqui para SKU. E aqui nós podemos acrescentar também por subgrupo, por exemplo. Vamos arrastar ele aqui um pouquinho mais para o lado. Nós vamos acrescentar também de subgrupo. Um pouquinho mais para o lado. E aqui nós vamos mudar para subgrupo. E fazemos o mesmo, modificando aqui o nosso cabeçalho. Vou alterar aqui. Fazer o mesmo com esses dois. E aqui nós temos a informação também de subgrupo. Vamos acrescentar essa informação de subgrupo aqui no nosso cartão de linha múltipla. Vamos só dar uma reduzida aqui no tamanho das nossas informações. E aí ficou show de bola, hein? Ficou show de bola. E agora, pessoal, percebe que durante que eu estava fazendo aqui as alterações, né, no nosso layout,
eu estava clicando aqui e ele estava aparecendo a mesma informação, modificando e tal. E por isso, e isso acontece, né, no caso, porque ele está interagindo. O Power BI ele é bacana também por conta disso. Ele interage os gráficos entre si. Só que nem sempre eu quero que ele faça essa interação, que é o caso desse cartão, por exemplo. Então, para fazer essa modificação aqui, vou clicar aqui de novo, ele vai voltar. Para fazer essa modificação aqui, nós fazemos o seguinte: nós temos que clicar aqui, por exemplo, nesse visual em que eu quero fazer a modificação com os outros visuais. Nós vamos aqui na guia Formato e aqui em Editar Interações. Então, basicamente aqui, para que servem essas interações? Ele me dá opções de 2 ou até 3 botões, em que, selecionando, por exemplo, nesse botão de nenhum, qualquer alteração que eu fizer, qualquer seleção, na verdade, que eu fizer aqui dentro dessa tabela, ele não vai alterar e não vai filtrar, por exemplo, nessa segmentação. Então, por exemplo, aqui, nesse comparativo ano a ano, eu vou colocar como filtrar. Aqui a mesma coisa. Aqui em data máxima e tempos também. Consumo médio e diário também. Estoque também. E aqui na nossa descrição também. Aqui nessa segmentação, por exemplo, essa segmentação aqui ela é exclusiva deste gráfico de comparativo, ano a ano. Eu não quero que ele faça a alteração nesse caso aqui. Nesse caso aqui, nós vamos acrescentar depois uma segmentação que vai ser exclusiva para esse cara. Então, nós vamos tirar aqui e nós vamos tirar de todos os outros gráficos visuais, né, no caso. Aqui o comparativo ano a ano, ele só vai fazer a modificação aqui. Nos outros, no outro gráfico, né, no caso aqui de consumo médio mensal, eu não quero que ele altere. E aqui nos cartões e segmentações eu vou deixar. Aqui no consumo médio eu não quero que ele altere aqui a minha segmentação somente. O restante ele pode fazer alteração, inclusive nesse cara aqui. Porque a hora que eu clicar, por exemplo, em abril de 22, ele não vai nem filtrar, na verdade ele vai realçar aqui o nosso gráfico. E aqui eu também não quero que ele faça nenhuma alteração nesse comparativo. Os outros cartões aqui, ok. Os cartões, se eu clicar no visual de cartão, ele não me permite fazer nenhuma interação. Por quê? É uma informação única. Então, por exemplo, aqui o cartão de linha múltipla também não vai permitir que realizamos uma gestão de interação aqui entre os visuais com o nosso cartão. E aqui as nossas segmentações, né? Nós podemos manter porque ele é referente a um filtro de todas os nossos visuais. E aqui para tirar esses botõezinhos que ficam em cima, é só voltar em formato e desmarcar a opção em editar interações. E agora uma última segmentação que vamos adicionar. Vou colocar uma nova segmentação, arrastar aqui a data. Vamos colocar ele como data relativa. E nós vamos fazer o seguinte. Agora vamos formatar esse cara. Então nós vamos colocar aqui como selecione uma data. Ou melhor, selecione um período. Aqui vamos diminuir ele. Cor da fonte sempre branca. Os valores vamos fazer o mesmo. Vamos colocar como branco. Aqui vamos tirar a tela de fundo.
E aqui nós precisamos fazer o seguinte, aqui em SKU nós podemos reduzir ele bem, porque ele é bem curtinho as informações. Então nós colocamos aqui essas informações de período, nós vamos reduzir aqui um pouquinho. E vamos deixar ele aqui como seleciona um período. E aqui nós vamos editar a interação dele pelo seguinte, nós não queremos que ele mexa no comparativo de ano. O restante ele pode mexer tranquilamente. E aqui o que ele faz? Por exemplo, nós vamos selecionar aqui um período. Então nós vamos colocar os últimos 6 meses, por exemplo. E o que ele vai fazer? Ele vai alterar o consumo médio mensal e automaticamente ele vai alterar o consumo médio diário, mensal, o tempo de estoque e a data máxima de estoque. Então ele vai fazer essa alteração. Então é possível, por exemplo, verificarmos e analisarmos um período específico. Por exemplo, os últimos 4 meses. Nós conseguimos fazer essa verificação. Então esse filtro vai ser importante justamente para avaliarmos períodos específicos aqui dentro do nosso dashboard. Por exemplo, temos situações de períodos específicos como outubro, novembro e dezembro, em que esses 3 meses eles são de vendas maiores por conta do Natal, ou o período próximo à Páscoa e assim por diante. Então é muito importante ter essa opção de período para avaliarmos. E também quando falamos com gestão de estoque, é interessante sempre avaliarmos um período mais curto e não um período tão extenso, pois pode haver variações dentro do próprio estoque. Então aqui nós finalizamos aqui as nossas formatações e aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acrescentar aqui uma nova página, vamos chamá-la de Home, e aqui nós vamos até alterar para análise, e aqui nós vamos acrescentar também a nossa capa. Então pronto, já importamos aqui a nossa capa, e agora esse botão ele só faz parte do fundo de fato, ele não faz parte ainda do nosso dashboard. E para fazer a interação entre esse iniciar análise com a nossa análise de fato, nós precisamos acrescentar um botão em que ele funcione como uma ação. Similar ao que é o hiperlink no Excel. Então, para isso, nós vamos aqui na guia inserir, nós vamos acrescentar aqui um botão em branco. Vamos colocar ele aqui em cima e aqui em formatação, nós vamos tirar aqui em estilo, nós vamos tirar o ícone e a borda para que ele não apareça quando finalizarmos. E aqui no botão ação, nós precisamos ativá-lo. E aqui em tipo nós vamos colocar como navegação de página e o destino vai ser a nossa página de análise. Mas se eu clicar aqui, ainda ele não vai funcionar. Por quê? Tem essa informação aqui em cima que nós devemos selecionar aqui dentro do Power BI Desktop o Ctrl para que o botão funcione de fato. Vamos voltar aqui. Então aqui na nossa página inicial, ela já tem o nosso botão. Vamos copiar esse botão aqui para análise. Vamos fazer o mesmo aqui para a nossa casinha de Home e modificar aqui para ação como Home. Então, se clicarmos aqui, por exemplo, com o Ctrl, ele vai fazer a interação entre as páginas. Então, aqui nós vamos ocultar essa página de análise, só clicando com o botão direito em ocultar a página, porque ele vai funcionar de fato e vai aparecer somente a guia Home para que o nosso usuário utilize de fato os botões que colocamos e não as guias. E pode ficar despreocupado que lá no nosso ambiente do Power BI Online,
ele não necessita clicar e selecionar o Ctrl junto. Somente clicando ele já faz essa interação. Então aqui, para nós finalizarmos, vamos acrescentar aqui uma imagem. Vamos acrescentar a logo da RS Dashboards, tanto aqui no na nossa capa, como aqui na nossa análise. Ficou bonitão esse nosso dashboard. E agora com o nosso dashboard finalizado, né? Poxa, ficou show de bola, hein? Ficou 10 aqui o nosso dashboard. Agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos publicá-lo no nosso ambiente online do Power BI. E aqui nós precisamos ter uma conta no Power BI online, no Power BI Serviço, né? Aqui eu já estou com a minha logada. E feito isso, nós vamos aqui em Página Inicial e em Publicar. Salvamos aqui todas as alterações. Ele vai perguntar aqui qual workspace. Eu vou colocar aqui nesse meu workspace. E pronto, feito aqui a nossa publicação. E ela vai ser de extrema importância para quê? Para replicarmos aqui para outros usuários da nossa empresa, para que eles tenham acesso a esse relatório aqui, a esse dashboard que criamos. Então vamos aqui, e para acessar o ambiente do Power BI Serviço, nós vamos aqui em Power BI.Microsoft, vamos entrar aqui, e ele vai estar aqui no meu workspace, aqui em Gestão de Estoque. E aqui temos o nosso dashboard de gestão de estoque. Então, se clicarmos aqui em Iniciar Análise, vamos para a nossa análise aqui. Vamos fazer algumas simulações, por exemplo, é possível aqui por subgrupo buscarmos, por exemplo, somente parafusos ou somente retentores. Então nós temos as informações aqui do subgrupo, né, no caso de retentores, nós temos as informações aqui do total de estoque, do valor de estoque e assim por diante. Se clicarmos aqui, por exemplo, nesse retentor específico, ele vai nos informar aqui o estoque, certo? O estoque mínimo e ponto de pedido. As informações de cada um deles. Então, por exemplo, nós conseguimos ver aqui que o consumo médio mensal ele está em 8 devido aos 2 últimos meses. Então, nós conseguimos fazer essa análise. Por exemplo, aqui no comparativo ano versus ano, nós temos aqui a informação que em setembro de 2021, por exemplo, ele teve um consumo similar ao que foi outubro. Porém, em outubro ele começou a ter queda. E assim por diante. Então, nós conseguimos fazer uma análise precisa de estoque, certo? Nós conseguimos ter as informações de forma precisa para conseguirmos manter o nosso estoque de forma adequada. E isso também nós conseguimos fazer outros filtros. Por exemplo, aqui como grupo, puxar somente de peças mecânicas ou peças elétricas e assim por diante. Somente o SKU nós podemos puxar aqui, fazer uma análise dos últimos 9 meses e assim por diante. Então, podemos dizer aqui, como diz um apresentador aí, o famoso craque Neto, que nós temos aqui um baita de um dashboard, diga-se de passagem, né? Que eu espero que vocês consigam aplicar isso no dia a dia de vocês, principalmente para vocês aí que no dia a dia tem a gestão de estoque como função principal, assim como é o meu caso. Espero que ajude demais no dia a dia de vocês, otimize o dia a dia de vocês, o processo de vocês. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado
desse baita conteúdo que eu coloquei, que eu disponibilizei aqui para vocês no nosso canal. E se gostou, não se esquece de dar o like aqui embaixo, compartilhar e também dar uma moral aqui para nossa página. Se inscreve aqui na nossa página, divulga para todos os amigos, para que mais pessoas possam ter acesso a essa qualidade de conteúdo. E nós estamos também lá no Instagram. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Dá uma corrida lá e segue a nossa página para curtir todas as dicas que postamos semanalmente lá na nossa página no Instagram. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Valeu!